Nesse momento, os palestrantes, o Sancler Nascimento Júnior, que é promotor de justiça do Ministério Público do Espírito Santo, presidente do Civitas, Instituto de Direitos da Cidadania, professor de Direito. Por gentileza, o Sancler está vindo ali. Vamos na frente aqui o seu assento. E convidar também a Adriana Soares, que é palestrante, ela que é pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Escola Superior de Advocacia, corretora auxiliar da Seguridade Pública do Estado do Espírito Santo. Temos sido titular por 8 anos no Júri de Vitória, atualmente é titular da Assessoria Pública de Família de Vitória e professor de Direito Administrativo, no qual leciona há 13 anos. Então, portanto, está aberta agora mais uma palestra que terá o título de O Direito Penal e a Resposta à Violência. Ele vai ter um posicionamento em relação a essa questão, que acredito que seja um pouco diferente do posicionamento da professora Adriana, porque a gente tem aqui uma parte que é o Ministério Público e aqui a Defensoria Pública. Então a gente começa então o debate dando a palavra ao doutor Santana. Bom dia a todos. É uma honra e um privilégio muito grande poder estar compartilhando com vocês desses 2 dias, né, esses 2 momentos tão importantes de reflexão em torno de um tema tão momentoso para nós, que é a questão da eficácia do sistema penal, da sua efetividade e da questão da culpabilidade. Eu gostaria de saudar os professores do SESI, na pessoa do meu querido colega, Dr. Joraci Silva, coordenador do grupo do Núcleo de Estudo e Pesquisa em Direito Penal e Criminologia. Agradecer a Sua Excelência a oportunidade de estar aqui hoje. E, após tantos palestrantes brilhantes, né, nos coube essa dura e árdua missão, né? E agradecer também o privilégio de compartilhar a banca com a minha colega de magistério, minha ex-aluna, a doutora Adriana, a professora Adriana. E apenas dizer que eu lamento decepcioná-lo, Ricardo, porque na verdade você não vai ter hoje um confronto Ministério Público e Defesa, né? Porque nós temos, pela nossa caminhada, né, oportunidade de verificar pontos de vista bastante próximos, né? E na verdade a vocação institucional do Ministério Público e da Defensoria Pública são muito próximas. Somos carreiras distintas, com funções distintas, mas uma única missão, que é promover justiça. Então, essa convergência nós encontramos na luta comum pelo direito e pela justiça, às vezes por vias diversas, né? Eu peço a licença aos senhores para poder falar de pé, e eu vou falar bem rapidamente. Eu acho que depois da palestra do Dr. Bruno, do Dr. Sala, e nós como professores da casa, né, professora Adriana, podemos ter o privilégio de falar um pouco menos e ouvi-los também. Eu acho que é um momento para que nós possamos, como colegiado, compartilhar um pouco desse banquete que nós tivemos nesses dias. Então a minha fala é muito rápida, né? E eu confesso que eu saio hoje daqui extremamente preocupado. Aliás, preocupado não, doutor Juraci, apavorado. Há um preso em potencial desenhado nas palestras que nós ouvimos. Há um réu em potencial, um culpado em potencial. Segundo o professor Sala, segundo o Bruno, né, e todos os brilhantes oradores que nos antecederam, essa pessoa é negra, com o cabelo crespo, e provavelmente, se tiver menos de 1,60 m, é mais culpado ainda. Eu estou preocupado. Estou apavorado, né? Eu gostaria até de pedir o auxílio dos colegas na saída, que nós pudéssemos sair juntos, né? Porque eu sou um alvo ambulante, pelo que você ouviu até agora, né?
E tem gente que tem cara de rico, tem gente que tem cara de pobre. Desgraçadamente, além de ser pobre, eu tenho cara de pobre, né? Um dia no supermercado, eu estava ao lado do caixa, enquanto passava a minha compra, e tinha uma senhora do meu lado, e ela me olhava com a cara ruim, toda hora ela me olhava, até que ela não se aguentou mais, virou para mim e falou: não vai embalar, não? Eu falei: não, essa compra é a minha, da senhora é depois, né? E outro dia, professora, eu estava, 5 graus, né, o meu óculos, e aí eu estava no ponto de ônibus, que eu não podia dirigir, que eu estava sem óculos, com o código penal na mão, de terno e gravata. Ninguém imagina que é um executivo de uma alta empresa multinacional, né? É pastor de uma igreja daquelas lá. Aí eu tô lá com o meu código penal, aí tinha uma senhora e eu não conseguia ver os ônibus, ler, né? E perguntei para ela: minha senhora, aquele ônibus vai? Ela olhou e falou: não, não vai não. E toda hora a mulher me olhava, uma senhora humilde, coquinho. Até que ela também não se aguentou e virou para mim e falou assim: desculpa eu perguntar, mas o irmão não é letrado, não? Então, assim, esse é um estigma, não tem jeito, eu não vou conseguir fugir. Então, toda sexta-feira, os meus alunos sabem, os colegas também, sexta-feira eu vou para Minas, eu visito minha mãe em Minas, que ela sofreu um AVC, e eu estava no ônibus, indo para Minas, quando o policial parou o ônibus e entrou no ônibus. 2 pessoas ele mandou sair, eu e um outro rapaz. Eu perguntei para ele: mas por quê? Por causa da barba ou do brinco? Aí ele falou: nenhum nem outro. Eu falei: eu já sei, por causa da cor. Também não. Aí mandou abrir, pediu o meu documento, peguei minha carteira de identidade, entreguei a ele, e ele então começou a vasculhar as minhas coisas. Aí achou uma carteirinha, algo antigo que eu tenho de uma outra vida de promotor. E aí ele me devolveu imediatamente a carteirinha e cessou a busca. Porque ele viu logo que o promotor não vai andar armado, nem entrar no Supremo Tribunal Federal para matar ninguém, não é isso? Mas as pessoas têm essa marca, né? E nós vimos aqui hoje, tivemos a oportunidade de verificar, que o sistema penal, ele cumpre um papel social fundamental, né? E com todas as suas mazelas, com todas as suas dificuldades e desafios, ele cumpre um papel fundamental. E qual seria efetivamente esse papel, né? Nós discutíamos alguns dias lá no núcleo, né, exatamente que o sistema penal hoje não logra o seu objetivo de promover a segregação. Pelo contrário, o sistema penal hoje, ele nucleia o mundo do crime. Ele é o escritório do crime. A logística do crime, ela está desenhada no sistema, no complexo penitenciário e sustentada pelo poder público. É comum a notícia de presos do interior do presídio dando ordens aos seus comparsas fora do presídio. É comum o planejamento de crimes dentro do presídio que acontece aqui fora. Então, o sistema penitenciário não cumpre hoje a sua função de segregação, né? Você tira o homem do convívio social a pretexto de evitar que ele cometa novos delitos, só que hoje o sistema penitenciário é o escritório do crime, né? Então, essa função ele não cumpre. A função ressocializadora também não cumpre. Eu me lembro quando eu era secretário de Justiça, o Estado do Espírito Santo destinava meio salário mínimo para a ressocialização de presos. Não era meio salário mínimo para cada preso, era meio salário mínimo para toda a população de egressos. Eu não sei quanto que está hoje, deve estar bem maior do que isso, né? Mas a gente não vê o papel ressocializador, né? Eu fui conversar uma vez, eu estava como promotor da infância e juventude, e eu sempre fazia uma entrevista com os adolescentes que iriam ter a progressão de regime, né?
E eu estava conversando com um desses adolescentes, falei, você cometeu um homicídio, está aqui há 3 anos, e agora você vai receber a sua progressão. O que você achou disso? Ele falou, não, eu acho injusto. Acho injusto, doutor. Eu falei, você acha injusto ter ficado aqui? Não, eu acho injusto eu sair. Porque eu matei uma pessoa e tirei com o pé nas costas esse tempo. Eu falei, mas é essa a sua visão? Isso aqui para mim é um hotel, eu estou muito bem aqui. O agente é meu mordomo, traz o que eu quero, o que eu preciso. Aqui eu tenho segurança. E a viatura é o meu táxi. Eu pensei, eu sou um babaca, né? Porque eu estou aqui fazendo o quê, né? Esse menino, 2 anos depois, foi morto. Então, na verdade, o sistema penitenciário está longe de cumprir o seu papel institucional. Mas ele continua existindo. As penas continuam sendo aplicadas. Se ele não cumprisse um papel, não teria sentido existir. É que, na verdade, e aí eu falo sem as luzes dos ilustres colegas que me antecederam, mas eu falo como um humilde operador do direito, na verdade, o sistema penitenciário, o sistema penal, a pretexto de combater a violência, e esse é o tema nosso, ele cumpre um outro papel. Ele cumpre perfeitamente o seu papel. Um papel importante de controle social. Esse papel é inafastável e ele continua cumprindo. Porque ele só existe para alguns. E no aparente caos, ele realiza a sua função. A função a qual as elites lhe destinaram. Então, há uma aparente contradição entre o discurso ressocializador e a realidade do sistema penal. Mas essa contradição não existe. Na verdade, ela é apenas aparente, porque o discurso ressocializador é apenas para legitimar e justificar a realidade operacional do sistema penitenciário. O doutor Bruno Toledo ontem falou para nós que ele não gosta muito da expressão operador do direito. Eu acho que, independente de nós gostarmos ou não, ela é uma realidade. Nós operamos, nós somos meros operadores de um sistema de justiça. Podemos buscar, como estamos fazendo aqui, novos conhecimentos, beber na fonte limpa da melhor doutrina e da jurisprudência, mas para o sistema, nós só precisamos fazer o nosso processo, fazer o processo andar. Quando se implanta a audiência de custódia, com as melhores das boas intenções, ela vira, na verdade, um filtro para acelerar praticamente a antecipação da pena. A transação penal, nós estamos discutindo muito agora a justiça penal negociada. Eu vi um processo de execução agora esses dias, uma moça, ali, 20 e poucos anos ali do Campo Grande, ela estava junto com os colegas num bar, e com a comanda em nome dela. Quando ela terminou, quando terminaram, os colegas foram embora e largaram ela sozinha, uma brincadeira de jovens. Largaram ela sozinha, ela ficou com a comanda, num valor superior ao que ela dispunha na hora. O dono do estabelecimento tomou o celular dela e a manteve em cárcere privado, até que a polícia chegasse. Essa moça foi levada para a delegacia, foi lavrado um termo. O Ministério Público fez uma transação penal. Essa moça hoje cumpre uma prestação de serviço, uma prestação de serviço comunitário. Ela foi vítima e ela acaba cumprindo uma... Então, até a transação penal, até todo esse discurso, vem na realidade legitimar algo que na verdade é o interesse do Estado. Nós hoje fazemos processo, cuidamos de estatística, e é para isso que somos pagos, né? Um dia, só para terminar, Rosa, um advogado, aliás, o problema nosso são os advogados, né? Os advogados têm mania de requerer, de ficar, né? Eu falei outro dia com o diretor do fórum, era tão bom se fôssemos só nós, né? Nossas esposas, nossas amantes, uma coisa muito mais íntima, né? Discutindo os grandes temas do direito, mas o povo
teima em acorrer ao fórum, né? E o advogado, então, fez um pedidozinho básico. Ele requeria a liberdade do cliente dele, porque o auto de prisão em flagrante não tinha chegado ao fórum e era o 11º dia. Havia uma certidão do cartório dizendo que não havia o auto de prisão em flagrante. E eu, então, prontamente me manifestei favorável ao pedido do advogado. Quando eu entrei na sala de audiência, o juiz, que já tinha tomado conhecimento da minha promoção, virou para mim e falou: doutor, o senhor está uma mãe para os presos, hein? Eu, por quê, doutor? Mas um dia, o senhor já está querendo soltar? Eu falei: doutor, não é direito não, isso é matemática. Eu contei nos dedos, 11 dias, a lei fala 10, 11 dias. Mas doutor, um dia só, isso o juiz, doutor, um dia só. Doutor, eu não ficava 1 hora lá. Para mim, 1 hora já seria demais. Agora, é estranho que quando a lei concede um direito, o pensamento conservador busca negar esse direito. Então, o discurso é um e a prática é outra, né? O discurso vem legitimar a prática. Eu estava numa audiência de tráfico e o Ministério Público tinha rolado 3 testemunhas. Na realidade, os 3 policiais que fizeram a prisão. E o indivíduo, ele era acusado de estar com 13 baganas de maconha, 13 buchas de maconha na cueca. Bucha de maconha não é essa dolinha de maconha que os meninos compram, não, era bucha de maconha na cueca. Eu fiquei intrigado com a denúncia. Eu falei: gente, como que ele trazia 13 buchas de maconha na cueca, né? E eu comecei, então, a fazer perguntas, então, a minha testemunha: onde é que o senhor achou? Onde é que vocês apreenderam a droga? Estava atrás do vaso sanitário. A segunda testemunha: onde é que vocês apreenderam a droga? Não, no teto do bar. Quando o juiz percebeu que eu estava desmontando a minha própria prova, e aí nós temos compromisso com a verdade, nós somos promotores de justiça, não somos promotores de acusação. O juiz, que tinha sido meu aluno também, levantou o processo à altura, mas acho que ele faltou algumas aulas, levantou o processo à altura dos olhos e virou para mim e falou: o cara é vagabundo. Eu falei: como? O cara é vagabundo. Aí eu cheguei um pouquinho mais perto dele e falei: mas nós não somos. Que a diferença é essa. A diferença é essa, não é? Então existe um discurso que vem exatamente legitimar essa realidade cruel com a qual nós defrontamos. E esse discurso é o discurso legitimador. E não há uma contradição, na verdade são os dois lados de uma mesma moeda. É o que torna palatável os cárceres, os calabouços, é que torna palatável os pau de arara, né? Esse discurso é o discurso que vem nos permitir dormir à noite. E essa distinção do que a gente sente e do que a gente faz foi brilhantemente definida por Chico Buarque num poema em que ele diz o seguinte: meu coração tem um sereno jeito, mas minha mão o golpe duro e presto, de tal maneira que depois de feito, desencontrado, eu mesmo me contesto. Se eu trago as mãos distante do meu peito, é que há distância entre a intenção e o gesto. E se o meu coração nas mãos estreito me assombra a súbita impressão de incesto, quando me encontro no calor da luta, ostento aguda, empunhadora proa, mas meu peito se desabotoa. E se a sentença se anuncia bruta, a mão mais que depressa executa, porque senão o coração cego perdoa.